Só que se não tiver a preparação mental, você não consegue usar isso, ou você vai se perder no meio do caminho, né? Então eu notei que quando você tem um momento lá que você vai relaxar, que você vai pensar, vai refletir, vai fazer uma reflexão no que você está fazendo, vai também entrar numa questão social, né? A importância do próximo, a importância das pessoas que estão... O futebol, o basquete é uma coisa só, né? Mas tem um monte de coisa que está ao nosso redor, que a gente não pode fechar os olhos. Então tem coisas que a gente precisa estar atento. E quando vem alguém e te ajuda a pensar melhor para você enfrentar um desafio, você acaba melhorando isso dentro do jogo, mas também fora. Então eu acho que isso é uma coisa fundamental e necessária, né? Que eu acho que o Brasil demorou um pouco para colocar esses profissionais da área da psicologia, né, na área desse tipo de terapia junto, porque é uma coisa que só ajuda. Ela não atrapalha em nada, ela só ajuda e potencializa individualmente, potencializa o grupo e também potencializa fora do grupo, que daí pega a parte da família, né? Pega a parte de pessoas que fazem parte do contexto ali, torcedores, tal, pessoas. Então, é um negócio que é muito importante, William, e jamais poderá ficar distante novamente do esporte, isso aí, de qualquer tipo de esporte. Fala, meu professor. Fala, grande William. Beleza? Tá me ouvindo bem aí? Agora sim, tava carregando um pouquinho a tela ali, mas acho que agora carregou total aí o vídeo. Como é que você tá, Adair? Tudo certo? Cara, tudo certo, tudo bem. Hoje em Curitiba aí vai dar uma chuva, tô percebendo que o negócio tá fechando, hein, William? É verdade. Prof, antes de qualquer coisa, né, quero te agradecer bastante, né, aceitar esse convite aí. Você que já acompanha também o nosso trabalho aí há alguns anos, né, um par de anos já que a gente é muito parceiro, talvez eu diria assim, né, Adair, dentro das quadras, no mundo acadêmico, uma parceria bem legal. E hoje, mais uma vez, né, anteriormente, quando estava lá na pandemia, a gente fez uma live para falar um pouquinho, né, sobre essa questão do basquetebol e, claro, da área que você domina, que você gosta. E hoje, mais uma vez, ele se aceitou uma proposta diferente, né, para falar sobre preparação mental de atletas de basquete, mas de antemão quero te agradecer a tua disponibilidade, a tua atenção claro, né, cara, acho que vai ser um momento aqui bem oportuno para todos aqueles que passarem aqui pela live e passarem um momento com a gente aí também. Então, fica aí o nosso agradecimento de antemão, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema tão legal e tão atual, né, Eder? Com certeza, né? Isso aí, na verdade, nunca saiu da mídia, né? E de estudos e de pessoas. Sempre é um tema muito importante e fundamental para a gente estar conversando. É bem legal falar. Show de bola. Odair, só antes de, até para fazer uma introdução, cara, para entender com quem você já trabalhou ou com quem você trabalha hoje, né? Porque tem uma dúvida, eu sei, claro, né? Você trabalha também com o pessoal de iniciação, mas se você pudesse contar, assim, claro, de forma resumida, não, talvez não teu currículo inteiro, né, cara? Mas de uma forma resumida, assim, para a gente entender, até para fazer as correlações de perguntas, o pessoal que está entrando também aí na live e ouve a gente, quiser também mandar situações para a gente poder estar conversando, seja comigo, né? A gente está falando essa parte da preparação mental ou até mesmo com a Daí. Fala um pouquinho para a gente assim, daí qual é a faixa etária dos atletas que você já trabalhou, até para a gente poder entender das modalidades, das situações, até para a gente poder direcionar nossas perguntas e que faça sentido tanto para quem está ouvindo quanto para você que vai estar interagindo com a gente aí nesses momentos. Perfeito. Eu trabalhei, né? Eu trabalhei com todas as categorias, desde a iniciação, digamos, 7 anos até a idade adulta, né? Trabalhei com equipes de rendimento, equipes de lazer, projetos sociais, fui jogador de basquete, né? Cheguei aqui em Curitiba em 2005, antes de Curitiba eu estava em Franca, Sorocaba, Rio Preto, e
quando eu conheci Curitiba, me encantei pelo local e falei, nossa, aqui é maravilhoso, né? O basquete poderia dar muito certo aqui, nessa cidade. Então, eu tenho uma experiência como jogador, né? Como atleta, e posteriormente eu parei de jogar muito cedo, né? Profissionalmente parei com 26 anos, tenho cirurgias de ombro, dos dois ombros aí, e daí eu joguei profissional mesmo, dos 18, que eu me considero, até os 26 anos. Depois eu só joguei assim, em faculdade, né? As nossas equipes aqui da nossa cidade. E depois comecei a trabalhar com vários tipos de modalidades do basquete, né? Vertentes do basquete. Cadeira de roda, basquete de surdo, o basquete nosso convencional. Que massa, cara. E olha como é legal, né, cara, de perguntar a questão da experiência, porque assim, né, ou seja, você não vai estar falando só, quando a gente fala essa questão da preparação mental e fala da importância do fator mental para o atleta em si, não só de basquete, né, Dê? Claro que aqui o basquete ele é o nosso tema em comum, mas é para o atleta de forma geral. Né, e entender assim, pô, não é só a visão, de repente, do treinador, do cara que estudou e de repente, né, foi aplicar aquilo que ele estudou na prática. Você está falando de alguém que viveu dentro da quadra, né, de alguém que teve a oportunidade de estar jogando, de estar competindo, de estar sob pressão, jogar com torcida e tem a pressão de ser banco, ser titular, e vai dar certo, não vai dar certo, ou seja, um monte de situações que envolvem essa questão da preparação mental e que você vai ter toda essa leitura, essas situações para contribuir com o nosso papo. Então, acho que vai ser super legal também nesse sentido, né, cara? E hoje você trabalha com o que daí, especificamente? Então, esse ano aqui eu mudei um pouco. Até o ano passado eu estava no basquete cadeira de rodas, né? A gente fez um trabalho lá com a prefeitura, com o professor Darlan, com o Curitiba Sim. Monsters. E eu fiquei 10 anos no basquete cadeira de rodas. Então, chegou um momento que eu precisei realmente parar, né? Até porque tem a pesquisa do doutorado na faculdade e a gente vai ter que fazer algumas tarefas aí que vai exigir muito mais tempo. Então, hoje eu estou com a escolinha de basquete, eu trabalho numa escolinha de basquete, chama Rock Family, ginásio Apolo, e numa escolinha da NBA que fica no Cruzeta, lá no Pilarzinho, aqui em Curitiba. Então, eu estou trabalhando nessas escolinhas, né, para também não sair totalmente da prática, e estou fazendo uma pesquisa aí no nosso grupo. Um abraço para o nosso grupo da Federal, né, professor Valdomiro, professora Giza, um abraço para todos lá. Então, eu tô nesse caminho, digamos assim. E só para entender, daí, essa escolinha que você tem, você falou que é uma franquia da NBA, né? Das pessoas que de repente ou estão ouvindo a gente agora, ou estão ouvindo depois gravado, mas se alguém quiser, por exemplo, chegar lá para fazer uma aula experimental, alguma coisa assim, é possível passar lá e te procurar. Como que funciona? Cara, com certeza. Com certeza. Toda segunda e quarta, lá no Cruzeta, né? É conhecido lá pelo futebol, pelo futsal. Podem estar aí no segunda e quarta, a partir das 3 horas eu estou lá já para conversar comigo, ou mesmo me ligar, né? Depois podem procurar aqui pelo Instagram. Fazer uma aula experimental, ver se gosta do basquete, né? Quem mora centro, para aquela região lá do Mercedes Pilarzinho, e também para quem mora do lado ali do Boqueirão, Uberaba, Auer, enfim, tem o Apolo, que é a escola do Rock Family, também é a mesma idade, enfim. São duas escolas irmãs assim que eu estou trabalhando, que é o mesmo processo. Pode entrar em contato, fazer aula experimental, que é importante, já esse treinamento mental na aula experimental, e já ver se a criança ou adolescente gosta, né, do basquete, porque é experiência, né, William? Tem que colocar ali a mão na bola, ver o peso, fazer aquele primeiro arremesso, aquele primeiro passe. Pô, eu gostei, eu quero continuar. Legal. E qual que é a faixa etária daí? O que tem menos idade até a máxima, como você trabalha lá? Então, NBA, podemos falar assim, a gente começa de 6 anos e meio para 7, né? Até 17 anos. E no Rock Family, dos 7 anos até os 14. Então, o NBA vai um pouquinho mais, o Rock Family um pouquinho menos de idade. Mas tem a metodologia da NBA, né? Que é deles, porém a metodologia do Rock Family é semelhante porque a gente usa a pedagogia do esporte, né? Então, eles usam também e a gente usa, né? Então, é muito semelhante. Que massa. Não, legal, fica aí
fica a dica, né, para quem é da região aí, tá ouvindo a gente, ou tá ouvindo depois, e de repente, né, tem muito pai de atleta que acompanha também É, as lives, né? eu obrigado pela Online. abertura, né, de falar das escolas, mas assim, é legal a escolinha, William, porque nós somos aquele primeiro lugar que você vai fora da Uhum. escola que vai te dar uma base para você depois fazer teste nos Uhum. clubes, né? Tem vários clubes aqui na cidade que são tradicionais no basquete, então alguns alunos ainda não estão com aquele condicionamento, não conhecem o basquete Uhum. ainda direito, então não adianta fazer uma peneira lá, talvez não passe, mas daí vem pra a gente faz aquela lapidação, aquela, né, coloca os fundamentos, explica um pouco mais, daí ele vai. Tem vários. Amanhã tem um teste no Círculo Militar, pra você ter ideia. Tem vários atletas nossos da NBA que vão fazer Uhum. teste lá. E a gente tá torcendo, vai perder aluno, Sim. né? Mas tá torcendo que para que eles fiquem, porque a gente concluiu o nosso Não, que objetivo. legal. E a gente sabe que toda a trajetória ela tem um início, né? E às vezes o início é justamente esse. Vai lá fazer uma aula experimental, gosta, se enturma, acha o professor legal, acha a galera legal e de repente ali a gente pode ter um atleta olímpico. E é mais ou menos a história que a gente vê acontecer em muitos lugares, né, cara? É, show de bola. Fica aí a recomendação para as pessoas que querem, né? Aí, ó, o Pedro comentando, ó. É, o Pedro comentando, boa noite. Ah, o aluno nosso, ele vai fazer o É, teste lá. o- Eu passei, Pedro, pelo amor de Deus, hein? Então, boa noite, Pedro. Boa noite, o Adriano também, que tinha mandado aí boa noite pra gente. O Adriano, que foi nosso atleta, né? Do basquete lá também. Toda a galera que tá entrando. Ô, Adrianão. Adrianão deu trabalho para nós. Bastante. Mas assim, e tá aqui, toda a live ele tá figurinha marcada. Isso é legal, tem acompanhado bastante aí os nossos Gente, conteúdos. gente, O Adriano gente é finíssima, gente um finíssima. bom atleta, né? Tá no tênis agora, mas sempre foi bom atleta. Odair, antes de entrar especificamente aqui no tema, é claro que a ideia é a gente poder falar um pouquinho sobre essa parte de preparação mental do atleta de basquete. E de novo, né, cara, pô, o mais legal é que você vai poder falar sobre situações, talvez até tua, né, que você viveu como atleta, de repente até lembrar de alguma situação que, que você possa compartilhar com a gente. E, claro, depois como técnico, e interessante porque você foi técnico e é técnico, né, desde a iniciação até chegar no alto nível, de idades variadas, de modalidades do basquete, né? Então, cadeirante e outras situações que você acabou trabalhando em paralelo. Eu acho que isso vai enriquecer bastante aqui a toada aqui da nossa conversa e tal. Mas antes disso, eu queria contar só uma curiosidade, principalmente para a galera que tá assistindo a gente, e claro para você, talvez você não saiba, né? Mas a galera, claro, que não consegue ver a gente em pé ou conhece a gente, você sabe que eu venho de uma família de baixinho, né? O mais alto é o nosso tio Nelson, que tem 1,5 m. Né? E assim, cara, a família inteira de baixinho, e claro, quando a gente pensa a nível de ensino médio ou ensino fundamental, a modalidade que você precisa de altura para jogar e você necessita disso para poder ter posse da bola, ter um bom passe, ter arremesso, é o basquete. Né? O vôlei até conseguia se virar porque, né, você joga de líbero, você joga para outro lado, né, de manchete, seja do que for, e você se vira no vôlei. Agora, no basquete não tem como. Então, ou seja, qual era a modalidade que eu mais ficava de lado? Falava, não, 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 essa modalidade aí não é para mim, não. Basquete. E por incrível que pareça, quando eu comecei a trabalhar com a psicologia do esporte, qual foi a primeira modalidade que me apareceu para mim trabalhar com o grupo? Basquete sobre roda. Então, ao mesmo tempo, né, cara, que foi para mim, assim, algo que realmente eu não gostava porque eu não via emoção, porque sempre, né, acostumado com o esporte, outros tipos de esporte que não fossem o basquete, né, fosse o vôlei, fosse o próprio futebol, o próprio futsal, né, e assim, para mim, eu não via emoção, não via que a coisa, né, pô, não sentia aquela coisa assim, pô, é legal assistir um jogo de basquete, ou é legal, sei lá, estar tá acompanhando atletas de basquete. E aí, quando, claro, o basquete sobre rodas abriu as portas para a gente poder iniciar o trabalho no basquete sobre rodas e as coisas acontecerem, foi ali que eu comecei a criar um pouquinho mais de gosto, claro, já conhecia as histórias, né, dos grandes atletas do nosso país, mas não era algo que me interessava. E, cara, foi muito interessante, porque, claro, acabou virando ali um gosto, não vou dizer nem uma paixão, né, porque paixão é aquela coisa de, às vezes, você gostar e daqui a pouco, pô, não, acabou. E até hoje, né, cara, eu trabalho na clínica com atletas de basquete, atletas que jogam aqui em Curitiba, atletas de São Paulo, atletas que estão nos Estados Unidos, e a gente consegue fazer um trabalho individualizado com eles e com certeza a experiência de estar, né, no basquete sobre rodas
me ajudou muito, inclusive, para hoje eu poder ter essa oportunidade de ajudar também esses atletas de forma individual. Então, só para contar assim, né, um casezinho, né, particular, para mostrar como a gente acaba se transformando até profissionalmente no decorrer do tempo e como que o basquete acabou entrando, de certa forma, na minha vida particular, né? E, claro, na minha vida profissional. Então, assim, só para contar esse caso, não sei se você sabia, né? Que eu tinha essa dificuldade, é óbvio, né? Até por uma questão de estatura, assim, de me envolver com o basquete. Mas depois do nosso trabalho lá, a coisa mudou bastante, né? E a coisa realmente foi muito interessante, a transformação e o gosto. E hoje, claro, né? A gente acompanha aí não só os atletas da clínica, a seleção brasileira e tudo que envolve o basquete. Então, só para introduzir com essa historinha, né? Eu não sei você, né? Você desde sempre, de família, já veio isso ou você descobriu também na escola? Como é que foi esse teu início aí no basquete? Então, na verdade não, cara. Na verdade, você olhando pra mim assim, eu era o pior cara dos esportes de Sorocaba. Sou de Sorocaba, Sim. né? Então, lá na Árvore Grande, lá que eu nasci, lá um bairro de Sorocaba, bairro famoso lá, cara, eu era ruim em tudo. E eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Você já ouviu essa história, eu acho. Eu entrei numa academia lá de tênis, academia Takeda, um pessoal japonês lá, e eu era o boleiro, pegava as bolinhas, isso com 8 anos. Então eu trabalhava lá para comer coisas na cantina, comprar, eu gastava todo o meu salário em coxinha, pastel, e de vez em quando eu batia um tênis com os alunos, né, que pediam, tinha que ter alguém para arrebentar, ó, daí, vamos jogar comigo lá, os alunos depois. Então, aí que foi o meu início no esporte. E na escola, na minha escola, lá no Ageu Pereira do Amaral, lá em Sorocaba, tinha um professor lá que ele era fora da época, assim, o professor Benê. Ele falava assim, cara, você tem que jogar futebol americano, você é grande. Falava para mim e pro meu irmão. Ou basquete. Então, esse cara falou isso pra gente, né? E daí que ele ficou na cabeça. Aí, por incrível que pareça, eu não sabia nada de esporte, onde achar, onde encontrar. Tinha um cara que veio de Santos, que apareceu lá na minha rua, lá, o Balu. Rodrigo Balu. Eu lembro até hoje. Ele falou, ô cara, vai ter um teste aqui no clube de campo de Sorocaba, lá, do Objetivo, Colégio Objetivo, você não tá afim de ir, não? E aí eu fui nesse teste. Entendeu? A gente era perto do meu bairro, né? E a gente gostava de andar a pé e tal. Tinha que pegar uma linha do trem, assim, fazer umas trilhas bem da hora, assim. E a gente foi pra esse clube fazer. Eu cheguei lá, o cara falou, quantos anos você tem? Eu já menti minha idade, né? Eu falei que era mais velho, porque eu tinha vergonha de ser tão alto. Eu falei, ó, tenho tanto. Ah, tá bom. Ah, então você tem uma altura normal para sua idade. Mas eu gostei de você. Volta na escola. Vai ter uma peneira, a peneira da sua idade vai ser na escola. Aí eu voltei, cara, eu fui acho que o pior da peneira, mas daí pela altura, pelo meu tamanho, né, o professor Dirley falou, não, pode voltar, gostei de você. E aí eu comecei, cara, mas a coordenação, tudo da parte atlética eu era ruim. Daí, com muita dedicação, né, treino, os professores muito bons, eu fui aprendendo. Fui aprendendo e fiquei, cara. E fiquei, aí logo já comecei a ter destaque em algumas coisas. Tá? Mas assim, no começo eu fiz cesta contra. Caramba, velho, fui filmar. Os caras da equipe brincam até hoje. Pô, daí aquela cesta lá, eu falo, ninguém tirou foto, os caras têm filmado isso aí, cara. Tô na mão desses caras de Sorocaba até hoje. Por isso que eu fui embora de lá. Fugiu de lá. Que massa, cara. Que massa. E é assim, né? Essa ideia como cada um acaba entrando na modalidade e, claro, né, Ade, acho que a tua história pode ser até fonte de inspiração para muitos, porque, assim, até introduzindo o tema, né, Ade, eu tenho, até postei aí aqui, né, no nosso Instagram, um videozinho esses dias, e no canal do YouTube lá tá a aula completa para quem quiser ver, que a gente fala dos 3 pilares, né, e aí, assim, cara, a gente considera a parte física, é óbvio, a gente fala, né, a parte óbvia, que todo mundo tem que trabalhar, tem que treinar, você entrou talvez na modalidade para jogar por causa da tua parte física, não era por causa dos outros 2 pilares. E claro, acabou se destacando porque foi trabalhando os outros 2 pilares aí, porque já a parte física já estava tudo bem, tudo certo.
E, claro, a segunda parte, que é a parte técnica, né, que a gente chama, e com base na repetição, na parte da biomecânica, na parte da coordenação motora, que você falou que, né, já entrou um pouco abaixo dos demais, ou muito abaixo dos demais, foi trabalhando e desenvolvendo para chegar até jogar profissionalmente como você jogou. E o terceiro pilar, que é o que a gente traz, que a gente quer trazer para essa conversa aqui, a nível de comentários, né, que é o pilar mental. E aí, quando você traz essas situações, né, cara, muita persistência, muita dedicação, muita motivação, saber que podia fazer melhor, tudo isso para mim envolve esse pilar 3, que é a parte mental, que às vezes ninguém te ensinou. Isso veio de você, talvez, né, o pai e a mãe, com alguém muito próximo, com um técnico, que é o teu caso hoje, você é especialista na parte técnica, e essa é a ideia do nosso convite para você, para dizer, né, cara, o quanto que para você hoje, não só para você lá enquanto um ex-atleta, vamos dizer assim, né, ou um ex-iniciante lá quando você era adolescente, inclusive, mas a primeira coisa que eu queria trazer aqui para a gente, poder comentar, né, é hoje com o teu olhar de técnico, né, como é que você vê assim a preparação dos teus atletas, seja da escolinha, seja dos atletas de alto nível, quando a gente pensa na importância que esse fator mental tem na prática do basquete, né, o quanto que você considera assim que esses fatores que você teve um dia, dedicação, persistência, motivação, autoestima, quanto que eles são importantes, assim, cara, na tua forma de ver como um técnico de basquete, o quanto que eles são importantes ou são essenciais, assim, para o cara não só se manter, mas, inclusive, chegar no alto nível, porque muita gente que vai assistir a gente, inclusive pais de crianças, inclusive, vão ter essa ideia, né, de que a criança realmente trabalha, e aí o menino é muito grande, o menino tem um perfil físico bom, tecnicamente está evoluindo, mas, às vezes, mentalmente tem situações que precisa trabalhar. Qual que é o tamanho dessa importância, assim, desse fator mental no basquete? O que você poderia contribuir com a gente? Então, voltando um pouquinho no meu passado, né? Assim, o nosso técnico era muito bom, porque ele era um paizão, então tinha alguém meio mal, ele já tirava de canto, conversava com a gente no particular, né? Ele conversava com os pais. Então, assim, eu acho que isso em 95, 96, ele estava fora um pouquinho da época, né? Ele trouxe coisas naquela época que tem pessoas que ainda não fazem hoje. E eu lembro também que tinha alguns pais, né, dos meus amigos, que eles eram tipo outros caras, assim, pontos de apoio pra gente. Então tinha um pai que chegava, dava carona pra gente ir embora, né, e falava assim, cara, você não tá bem hoje no treino, o que aconteceu com você? Oh, não é assim. Então, assim, a gente criou, e tanto é que esse grupo, eu tenho até hoje, né, a gente conversa, a gente troca ideia, e é um grupo de muito sucesso, todos eles, todos nós ali desse grupo, a gente teve sucesso, e a gente não esquece desse preparo do basquete que a gente recebeu lá, né? Então foi muito importante. E voltando à sua pergunta, sempre e hoje que a gente, digamos, estudou mais, né, temporalmente falando daquela época, a gente entende que essa parte aí era tão importante quanto todos os outros componentes do basquete. Então, vamos fazer a preparação física a melhor do mundo aqui. Vamos deixar todo mundo muito forte, vamos correr, vamos ter resistência. Só que se não tiver preparação mental, você não consegue usar isso, ou você vai se perder no meio do caminho, né? Então, eu notei que quando você tem um momento lá que você vai relaxar, que você vai pensar, vai refletir, vai fazer uma reflexão do que você está fazendo, vai também entrar numa questão social, né? A importância do próximo, a importância das pessoas que estão... O futebol, o basquete é uma coisa só, né? Mas tem um monte de coisa que está ao nosso redor, que a gente não pode fechar os olhos. Então tem coisas que a gente precisa estar atento. E quando vem alguém e te ajuda a pensar melhor para você enfrentar um desafio, você acaba melhorando isso dentro do jogo, mas também fora. Então eu acho que isso é uma coisa fundamental e necessária, né? Que eu acho que o Brasil demorou um pouco para colocar esses profissionais da área da psicologia, né, na área desse tipo de terapia junto, porque é uma coisa que só ajuda. Ela não atrapalha em nada, ela só ajuda e potencializa individualmente, potencializa o grupo e também potencializa fora do grupo, que daí pega a parte da família, né? Pega a parte de pessoas que fazem parte do contexto ali, torcedores, tal, pessoas. Então, é um negócio que é muito importante, William, e jamais poderá ficar distante novamente do esporte, isso aí, de qualquer tipo de esporte. Não, legal, você traz até uma questão, Adair, na semana passada,
Eu fiz aqui um bate-papo com estudantes de educação física, né? E, cara, uma das questões dele, para mim, ele questionou com relação à aceitação dos técnicos com relação ao trabalho mental. E eu comentei com ele, né? Eu até com num tom assim meio até de abismado, né? O quanto que hoje, cara, tem e existe mesmo, né? Até a gente por trabalhar, não só, claro, por trabalhar em clube, mas até por conhecer várias pessoas que trabalham, colegas, né? Que trabalham em clubes também, não só de futebol, como você falou, né? De várias modalidades, que a gente enfrenta, sim, resistência, né? De repente até o cara entendendo que a gente possa questionar algum tipo de situação que ele vai estar colocando para a equipe, ou de repente não sei o que passa na cabeça de um técnico, talvez você como técnico acabou de dizer aí, né, cara, até de forma bem incisiva, né, que não tem como hoje você pensar, de repente, não só no alto rendimento, mas inclusive até nas outras categorias, né, entendendo que tem um profissional para ajudar a trabalhar com o perfil, ajudar a trabalhar com a comunicação, a lidar com as lideranças do grupo. Então é muito interessante porque até o que você está falando hoje complementa o que foi o questionamento da semana passada. E aí, em cima disso, né, Daíra, até pensando, tentando trazer o teu olhar de técnico, né, pensando nessa parte técnica do esporte, você acredita assim que, pensando mais a nível até mais, o mais próximo possível do alto rendimento, seja sobre rodas, de surdo, seja o profissional, para você, assim, ou até mesmo quando você assiste, né, pela televisão, mas mais como um olhar de técnico, fica muito nítido, assim, para você, quando, por exemplo, quando você percebe que o atleta, ele, cara, precisa de um trabalho de acompanhamento, porque, assim, fisicamente fica óbvio para todo mundo. Quando o atleta perde resistência, o atleta começa a afogar muito, começa a ter cãibra, começa a acontecer um monte de coisa, fica muito nítido. Né? Tecnicamente também, você consegue perceber ao longo do jogo, né, propriamente dito, aqueles atletas que sofrem um pouquinho mais para fazer alguns gestos técnicos, algumas situações, que você fala, pô, esse indivíduo precisa treinar um pouco mais. Mas a parte mental muitas vezes não é tão claro, mas assim, queria entender isso da tua parte. Você como técnico, quando você olha, fica muito nítido para você assim perceber, né, o atleta, por exemplo, que está com uma autoconfiança muito lá embaixo, que de repente tem uma questão não só de autoestima, mas de comunicação, de liderança, e ela de repente cai. E além de saber se isso é nítido ou não, eu quero entender você como treinador, o que você faz. Por exemplo, não tendo nenhum profissional que te acompanha, mas você está acompanhando a tua equipe de basquete sobre rodas e vê que tem um atleta teu que é muito bom, e o cara não está conseguindo gerar aquilo que você gostaria que ele gerasse. O que você faz enquanto treinador no momento como esse? Então, eu acho assim que essas manifestações, ela aparece de algumas formas, né? Tristeza, muita euforia, um tipo de depressão assim que envolve agressividade também, às vezes. Então, nós da educação física, eu acho que a gente vai até certo ponto dentro da psicologia, né? Então, quando eu identifico alguém que está com um desvio de conduta, assim, muito triste, principalmente, né? Não, pô, cansa rápido, você vê que a pessoa não está feliz ali, eu primeiro tento conversar com ela e naquele momento ver com ele mesmo, o que está acontecendo com ela, né? Está acontecendo alguma coisa, você está com alguma coisa fora aqui do treino, você precisa de alguma ajuda. Então, o primeiro, eu acho que coisa que o técnico tem que fazer é separar essa pessoa do grupo e conversar com ele, né? Porque hoje o conhecimento está aí, né? Às vezes o menino tem 13, 14, 15 anos, mas ele já tem um conhecimento grande, ele já tem uma boa, um bom entendimento do que ele está passando, ele pode falar para você. E o segundo passo é falar com a família, né? Falar, ó, identifiquei isso. Não você já falando o que é, porque a gente não sabe o que é. Mas a gente vai, ó, dá uma observada em casa, né? Se vocês verem. E se vê que o negócio é persistente, eu acho que tem que procurar ajuda mesmo da área da psicologia, né? Para ir mais a fundo nisso, porque você vai deixando isso de lado, William, e ele vai gerando um monstro, né? Aí o que era simples, depois de 1, 2 anos, aquilo se torna um monstro grande que precisa de um tratamento muito maior para poder filtrar e resolver. Então, quanto antes a gente poder observar, identificar e ver que não é momentâneo, às vezes é só fase, puberdade ou pós-puberdade ali, beleza, mas eu acho que, de qualquer forma, é interessante o adolescente ter um apoio psicológico, né? De qualquer forma.
porque o desequilíbrio ele faz parte do nosso desenvolvimento, né? O desequilíbrio emocional, o desequilíbrio psicológico. Então é importante você ter um acompanhamento, eu acho, de qualquer forma. Perfeito. E você até me trouxe uma lembrança legal assim, daí, porque eu também trabalho na clínica com vários atletas, né, cara? E é muito interessante porque a média de idade dos atletas que a gente tem é isso que você estava comentando, né? Em volta ali de 11, 12 para 13 anos, porque isso que você falou, embora passe por muitas transformações, mas a gente percebe que hoje tanto os treinadores que acabam dando indicações para trabalhar na clínica, quanto os próprios pais, eles conseguem perceber que é o momento de trabalhar. Ou seja, claro, é possível quando você identifica mais velho, por exemplo, tem atletas que são muito mais velhos que isso. Mas é interessante que quanto mais cedo o atleta trabalha e começa a se entender, começa a gerar uma questão de autoconhecimento, quando ele está numa situação igual você citou ali, né? Ah, um atleta que ele está desequilibrado emocionalmente, já começa a apresentar certa agressividade. Daqui a pouco você vai conversar com o atleta, ele já traz para você uma questão de sono que não está legal. Tem uma questão de apetite que não está legal. E claro, vai chegar no jogo, o que vai gerar? Não vai ter rendimento. Né? Então, assim, muito interessante. E claro, e às vezes essa ajuda profissional, essa ajuda externa, ela serve para ter esse olhar de fora e olhar todo esse cardápio e falar, tá, isso aí não vai gerar uma boa feijoada, não. Tá faltando coisa aí, ou tem muita coisa aí nesse meio para a coisa realmente poder dar certo. Né? Então, acho que isso é muito legal. E aí, claro, para complementar, né, Adé, queria que você compartilhasse aqui também com a galera que está assistindo com a gente, né? Você falou que você passou por um processo, de novo, né? Para repetir, até para quem está passando aqui, muitas vezes até os curiosos, né, que acompanhando a live, que teve teu momento como atleta e teve teu momento como treinador até hoje, de equipes de alto rendimento e equipes de iniciação. Durante esse período que você acabou trabalhando, especificamente assim, trabalhos dentro do clube ou dentro da equipe, com treinamento mental, psicologia do esporte, queria entender quantos você já teve, né? E, claro, como é que você sentiu a nível de resultado. Desde quando você, de repente, estava lá em Sorocaba, né, onde você foi para o teste, foi fazer as coisas, de lá até hoje, assim, cara, que tipo de experiência que você, como treinador, também acabou passando, que você pode compartilhar com a gente, assim, que, inclusive, a nível de resultado que você sentiu. Olha, o apoio psicológico mesmo, assim, que eu tive em equipes, o primeiro lugar que eu tive esse apoio psicológico foi em Curitiba, numa equipe que chamava Keltec, que a gente foi campeão aí paranaense, a gente foi campeão, terceiro lugar do brasileiro, então a gente tinha esse apoio psicológico. Depois, eu não tive mais em equipe nenhuma, nem como jogador, em equipe nenhuma tinha alguém que fazia esse trabalho. Né? E daí, como técnico, o único lugar que eu tive um psicólogo trabalhando foi com você no basquete de cadeira de roda na Federal, na Universidade Federal. Eu não tive também em outras equipes, clubes tal, um profissional da área da psicologia dando suporte. Então, isso é muito, na verdade, triste, né? Porque está tendo um investimento em esporte coletivo, né, junto à CBC, Comitê Brasileiro de Clubes. Estão contratando técnicos, né, educadores físicos, fisioterapeutas, no médico acho que, mas não estão contratando pessoas da psicologia. E isso é grave, porque a gente deixa de ter um aprendizado que poderia estar já colhendo frutos aí, né, nesses ciclos olímpicos, já que esse é o objetivo da CBC, né, formar atletas em ciclos olímpicos. Então, estamos perdendo. Então, até seria um estudo legal aí para quem puder fazer, quais os clubes que têm psicólogo no Brasil na área do basquetebol. Nossa, sei lá, eu acho que poucos. Você conhece algum, Adair? Algum psicólogo que trabalha em algum clube de basquete no Brasil hoje? Olha, cara, você vê como que é triste isso aí, né? Eu não conheço. Eu conheço você, né? Quando eu estava trabalhando no projeto, eu tinha formado uma parceria com o Paulo Penha, que você deve conhecer, aqui de Curitiba, aqui. Mas ele conhece você, inclusive. Mas outros clubes eu não tenho informação assim. Para ver que interessante, né? É a nossa discussão, é o que a gente está falando aqui, o quanto que agrega, o quanto ajuda, e aí quando a gente vai ver, principalmente em alto nível, não tem o trabalho, não tem o espaço. Né?
o Brasil parece que traz uma herança negativa, né, da psicologia assim, no esporte, né? Demorou muito para se colocar, para se entender o resultado que isso dá, e ainda assim tem resistência de entrar em alguns locais. Então, a gente precisava mudar isso aí, né? Precisava mudar, até mesmo na faculdade, né? O pessoal da faculdade ter mais contato com o Sim. esporte, ter mais contato com as equipes. No cadeira de roda, no basquete cadeira de roda, a gente recebeu muita gente da Faculdade Pequeno Príncipe, da área de psicologia. Muito acadêmico passou lá, fez vários trabalhos lá em cima da gente. E se sentiram assim, falando, nossa, eu não sabia que era tão legal trabalhar com esporte. Que impressionante, professor. Como que é legal, não sei o quê, não sabia que era assim. Então, é uma área muito interessante, gratificante, né, porque você consegue ver o resultado. E uma área que a psicologia pode ajudar demais, né? Isso. E claro, em todos os setores que você está falando ainda, né? Que não é só o basquete profissional de alto rendimento. Olha o tanto de coisa que você trouxe aí pra gente nesses 20 minutos, meia hora aí, o tanto de lugares, inclusive, que tem para atuar, né? Então, ou seja, o profissional se capacita, ele entende daquilo e consegue atuar e trabalhar não só na questão voltada à saúde mental, que é a prioridade, mas também para o desenvolvimento do atleta, né? Então, isso é bem interessante. E outra, né? Isso que é o legal, né, pessoal? A gente está ouvindo aqui um técnico falar. Não é um profissional da psicologia, não é um estudante, não é uma pessoa aleatória. A gente está falando de alguém que já está há mais de uma década trabalhando nessa parte técnica, que tem escolinha de basquete, que já teve a experiência de trabalhar com pessoas junto, né, nas suas equipes para gerar algum tipo de resultado. E que muitas vezes a gente está vendo que ainda assim tem resistência e que vai ser uma construção. William, uma coisa interessante, né, também, assim, eu tô lendo já li, tô lendo de novo o livro do ex-técnico de Franca, né, o Hélio Rubens, que é o pai do Elinho, o atual técnico lá. E o livro dele, ele fala com muita propriedade, assim, dessa força mental que você tem que ter. Ele como lá no início da carreira dele, ele com os ensinamentos que ele teve lá do seu Pedroca, que é o Pedro Muniru Fuentes, né, que é um cara visionário que foi na época lá em Franca. Então, ele fala de duas coisas no livro dele, o Hélio Rubens, né? A força da mente e a dedicação à preparação do corpo. Essas coisas para ele lá, segundo o livro dele, né, coisas que eu li, foram as coisas que deram sucesso para ele, assim. Que você ter fé, né? Não no sentido religioso, mas fé no sentido acreditar em você, que você pode, né? Que você vai conseguir, né? Tendo dedicação, treinando, entrando nessas outras áreas que também precisam ser treinadas, né? Não, que legal, cara. Qual que é o nome do livro, David? Se passar aí de referência pra gente, que eu vou deixar anotado aqui. Cara, é a história do técnico Hélio Rubens Garcia. Só Tá. procura. A história do técnico, ex-técnico Hélio Rubens Garcia. Ele conta a história dele lá e é uma história muito, muito legal, assim, de superação também, porque, veja, envolve uma cidade que não é tão grande do interior de São Paulo e envolve a paixão, né, da cidade que se criou no basquete. Hoje é o maior, está sendo campeão aí das competições que está participando, né? Então, assim, ele colocou, né, esse tipo de mentalização, que é uma coisa que, se você for conversar com os jogadores aí dos Estados Unidos, né, o Leandrinho, que jogou até nessa equipe que eu tô com a camiseta no Gold State, quando ele esteve aqui no Brasil algumas vezes treinando aí, ele fala que a diferença do jogador americano, para nós, fora toda a estrutura, fora treino, é que ele acredita que ele é o melhor. Sim. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor, cara. Eu acredito nisso. Eu acredito. E nós aqui, às vezes, temos medo de acreditar que a gente é o melhor. Eu sinto isso. Não estou falando só por mim. Estou falando nas equipes que eu joguei. Até os americanos que eu joguei junto, né, que jogaram aqui no Brasil, a gente via que eles tinham esse fogo, esse negócio interno, assim, não, eu sou o melhor. Às vezes o cara era pior que a gente, mas ele achava que ele era o melhor. E a gente tem pouco isso. Com certeza, autoestima, né?
Isso entra, traz de novo, Adair, o papo, cara, é que eu vou conectando, né, as questões que a gente vem conversando aqui ao longo das lives, porque a gente falava muito disso, dessa construção, dessa crença que às vezes é até cultural, que é isso que você está trazendo. Ó, a questão do exemplo que você deu dos Estados Unidos, e quando você foi falando do basquete, eu fiquei lembrando aqui, inclusive do Michael Phelps. Imagina ir nadar contra esse homem. O tamanho da autoconfiança que ele tinha, e, pô, recordista de medalhas olímpicas aí, que dificilmente alguém vai bater, inclusive, né, tanto no basquete, quanto, aliás, tanto na natação quanto em qualquer outra modalidade. E imagina o nível de confiança que esse cara entrava ou ele pulava na piscina. Né? E muitas vezes com essa crença, cara, pode vir É, competir quem quiser, eu sou o melhor. E ver como é uma questão muito, claro, não só do treinamento dele, mas também uma questão cultural. Das pessoas ali, claro, da questão do próprio país, né, que talvez a gente tenha um pouquinho disso no futebol. Quando o cara entra lá, aquele símbolo com 5 estrelas no peito, ele olha para o adversário e fala, cara, não tem ninguém melhor que eu. E talvez tente entrar com uma certa confiança, que seja realmente diferente, né? Às vezes não dá certo, né? Mas assim, a nível de autoestima, de autoconfiança, é muito legal pensar nesse sentido e o quanto que o ambiente e a nossa cultura, ele acaba ajudando nesse sentido, né? E você acabou de descrever aí exemplos que vai bem de encontro disso, né? Show de bola. Olha aí, daí para complementar assim, a pergunta que a gente estava fazendo, cara, que eu, claro, te perguntei dos trabalhos, né, relacionado à psicologia, até para você trazer esse dado para a gente de que existem poucos profissionais hoje que trabalham com equipes de basquete ao longo do ano e dentro dos clubes e tal. E você citou algumas coisas interessantes, que é a questão de muitos atletas que, assim como acontece em várias modalidades, o cara vai, fica no meio do caminho. Às vezes não consegue nem profissionalizar, como foi o teu caso, não consegue ser um atleta de bom nível em um bom clube e de repente ter um bom retorno financeiro e estar lá em alto nível, isso em qualquer modalidade. Eu digo do basquete, né? Que você trabalha, que você acompanha e tal. Você imagina que muito dessas situações de o atleta não chegar pode ser relacionado a alguma situação psicológica que de repente ele ou não trabalhou, não entendeu, não teve alguém para dar um suporte. Você lembra de alguma história assim de alguém que você acompanhou claro, talvez nem citando nomes, né? Mas assim, cara, é incrível como a pessoa tinha um potencial e a coisa não aconteceu. Às vezes até colegas teus, né, de clube mesmo, como atleta, de pessoas que você via, que você acabou de falar pra gente, né? Pô, pessoas que eram muito melhores que eu, e às vezes o cara não foi. Assim como a gente vê nas outras modalidades, eu especialmente no futebol, né, situações de atletas que, por N situações, chegam no processo e o cara para. Né, e não consegue, ou às vezes até se profissionaliza, mas não dá sequência. E eu queria entender com o teu olhar assim, de técnico, né, como a gente poderia ajudar a gente a justificar o porquê que muitas vezes a gente tem alguém que fisicamente, o cara tem estatura, o cara é bom, tem aquilo que, né, envergadura, tem tudo que precisa lá para a modalidade, tecnicamente até tem o seu sucesso, as suas habilidades e tal, mas que por algum motivo a coisa acabou não evoluindo. Você conhece alguma história assim que você poderia complementar para a gente, que ajuda a entender o quanto esse fator ele pode ser importante? então, na verdade, assim, eu conheço várias histórias assim, né? Mas eu queria comentar que eu acho que o fato para você poder virar um jogador profissional de basquetebol, que é a área que eu tô, né? Não depende só do atleta, nunca vai depender só do atleta, né? Ele precisa, nessa trajetória dele ali, ele vai passar por vários desafios, né? E vai afunilando, né? Então, chega lá no início, na iniciação, é uma galera e pensa que é uma pirâmide, lá em cima só passa alguns. Então, vem aí lesões, vem aí situações que realmente não teve oportunidade de ter uma experiência. Né? Infelizmente, também não tem profissionais, de técnicos que são meio que tóxicos, assim, que fazem um trabalho muito na iniciação, eu estou falando, assim, de selecionamento mesmo, não, vai jogar só os melhores. Quem não Claro. tem, não vai jogar. Então, assim, a minha linha é mais humana, né? Eu acho que todo mundo tem que jogar. Lógico que um jogo pegado vai estar da quadra quem está melhor, mas você precisa dar a oportunidade para todo mundo, né? Então, um exemplo que eu dou, que é meu amigo, é o Marcelo Huertas, né? Que hoje joga na Espanha. É, ele não pegou seleção brasileira em nenhuma base, assim. A gente foi uma vez para uma seleção paulista e a gente foi cortado. E eu fui
ele foi jogando, e aí ele foi para os Estados Unidos e voltou, e ele foi pegar a seleção brasileira adulto, que quem vira profissional, na verdade, a maioria pegou a seleção brasileira antes, né, na base. Parece que existe uma chance maior de profissionalizar quem foi seleção brasileira na base. Esse menino não foi. Só que assim, além da superação, inteligência dele, tudo, ele teve uma rede de apoio muito grande. Então ele tinha a família que o apoiava, ele tinha amigos que o apoiavam, tinha a sua própria fé que dava energia para ele continuar, e ele sabia o limite que ele tinha. Ele entendia isso. Eu nunca perguntei isso para ele, se ele tinha algum apoio psicológico, mas eu tenho certeza que de alguma forma alguém treinava ele mentalmente, para ele poder superar isso aí. Porque numa outra situação, outro já tinha existido. Ele era um menino de uma ótima condição, ele não precisava ficar sofrendo no basquete. Não precisava ficar jogando em locais, às vezes, que não tinha uma condição tão boa quanto ele já tinha. Então, assim, ele se superou. E tem alguns outros casos principalmente caras muito altos. Os caras muito altos, né? Eu falo de 2,15, assim, quando você cresce muito rápido, você tem um desequilíbrio também emocional muito grande, né? Que é difícil do adolescente lidar. E se a família não tem uma condição, ele já vem com várias sequelas desse desequilíbrio, né? Que ele não conseguiu lidar na adolescência, ele já vem para um cenário de competição. Então ali ele tem tudo, ele é grande, ele é atlético, mas o mental dele não foi treinado. Então ele acaba não conseguindo, ele não aguenta as cargas, né, emocionais de competição. Então assim, se ele vai mal no jogo, ele não aguenta ir mal, ele fica preocupado com ele. Se ele briga com a namorada, ele não consegue jogar. Se ele joga tão bem, ele já começa a pensar, nossa, foi sorte de eu ter jogado bem, amanhã já não joga tão bem. Então, assim, daí você precisa de um trabalho para conseguir equilibrar essa mente, que por não ter sido trabalhada, né, acaba chegando assim. E tem o caso da lesão, né, William? Que é o cara que é fenômeno, e o cara, teve 2 cirurgias tal, estourou o ombro, estourou o joelho, e o cara daí não aguenta porque já se lesionou, e daí assim é difícil mesmo. Então, e tem outras coisas que a gente não precisa colocar aqui, mas eu diria essas 3 coisas aí como fatores que implicam. Não, que legal, cara. Na verdade foi uma mini aula aí pra gente, né, daí, porque é aquele negócio, cara, porque Que isso? eu brinco assim, porque assim, uma coisa muitas vezes a gente tá trazendo, só que você tá dentro de quadro. E outra, muitas vezes você é o responsável por tirar o cara de quadro, né? E você viveu isso como atleta, e quando você está falando aí, inclusive, dos complexos, né? Porque muitas vezes tem isso, às vezes o menino ali de 14, 15 anos, o cara já tem mais de 2 metros. Ele vai olhar para todo mundo, os caras estão com 1,70 m ainda. E aí ele é o estranho, ele é o diferente, ele é o pesudo, ele é o tanto de coisa. E daí, William, eu dou o exemplo ao contrário. E aquele cara que é baixinho e está no basquete, entendeu? Ah, mas ele tem que estar ali, ele é baixinho, ele não vai ser jogador. A gente, como técnico, não pode falar que alguém não vai ser jogador, mesmo ele não sendo tão alto. Entendeu? Então, assim, tem muito. Um exemplo que eu dou de cara que é baixo e está arrebentando é o próprio. Mas E ele só conseguiu. pra gente entender, ele é baixinho quanto daí? Só pra quem não entende basquete, saber o que é um baixinho em basquete. Não, ele. Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui a altura dele. Eu chuto que ele deve ter 1,75. É baixinho. No basquete, não, mano. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Só mais a nível de curiosidade, né? Porque, claro, a gente quando tá no meio fica muito nítido assim pra gente pensar em quem é muito grande, quem está dentro da regra e quem, claro, quem tá muito fora e às vezes, né? Ele fala aqui no negócio da internet que tem 1,78, mas eu acho que ele não deve ter de tênis 1,78. Mas assim, ele enfrenta os caras de 2,10, né, cara? Enfrenta armador de 2 metros, então dá uma diferença absurda aí. Que
Que massa, e outro, né? Exemplos de, igual você falou, né? Exemplos de superação, porque olha que interessante, na nossa pergunta foi justamente do contrário, e você conseguiu inverter ela e talvez até ajudando muito mais a responder a pergunta, porque isso que você falou, acho que qualquer profissional que trabalha com esporte, você acompanha ao longo de um ano, ao longo de um semestre, vários atletas que ficam no meio do caminho por várias questões, como você trouxe, né? Várias questões. Só que agora, o contrário também acontece, Um outro, né? um outro cara que eu dou exemplo para você, ó. Você lembra do Alan Iverson, que jogava? Tem 1,83, cara. O cara arrebentava na NBA, Sim, né? Então, assim, o cara jogou. Meu, sim. não sendo não tão alto, né, na Sim. NBA. Que máscara, é os exemplos, né, que traz para a gente poder entender um pouquinho como funciona o basquete, até mesmo a nível profissional, e também para quem está ouvindo entender o quanto que esse caminho ele é complexo. Ele envolve N fatores, né, e aí não só pela parte Né? física, só porque o cara, né, tem uma coordenação motora, ou é bom tecnicamente, ou é um cara super dedicado e persistente, mas é o conjunto de tudo isso que vai fazer o indivíduo chegar. E aí, acho que até para complementar assim, Adair, até se a galera que está assistindo aí quiser mandar alguma situação, seja da parte técnica, da parte mental, para querer contribuir com a gente também pode mandar. Mas eu queria duas questões assim que eu acho que é legal a gente poder conversar. A primeira delas agora, acho que até vou antecipar uma que eu estava pensando, já que a gente está falando essa coisa do alto rendimento, da importância da preparação, o que você vê assim, Adair? A gente acabou de falar aqui dos três pilares, né? E claro, está baseando até a nossa conversa nessa ideia de pensar na parte física, técnica e mental. Mas quando você vê um super atleta, né? Ou até de atletas que você, até como o Huertas, né, que você estava comentando, que é teu amigo e uma pessoa que você acompanhou o desenvolvimento e que ele quebrou um pouquinho da regra do que vinha acontecendo. Mas para você, assim, basicamente diferencia um bom atleta de um atleta mediano. Pensando em alto nível. Cara, o bom, sim, alto nível. O bom atleta é o cara que tem uma condição atlética um pouco diferenciado, mas é o cara que treina e é o cara que resolve melhor os seus problemas dentro e fora da Tomar quadra. decisão. Entendeu? É aquele cara que está com um problema e toma decisões melhores do que o jogador médio, entendeu? O jogador médio ele não é bom porque as decisões dele são equivocadas. Daí ele acaba caindo na escada, entendeu? Então o jogador bom é aquele que mantém. E o jogador extraordinário é aquele que toma todas as decisões mais assertivas que existem. Né? Dentro, às vezes fora da quadra não. Né? Às vezes fora da quadra você vê jogadores de alto nível aí tomando decisões erradas, né? Socialmente erradas. Então a gente também tem que saber separar um pouco. Mas eu gosto muito assim do perfil do Messi, né, no futebol, porque ele parece ser um cara muito equilibrado dentro e fora da quadra e ele passa uma sensação de confiança. É um cara que qualquer um colocaria sua marca, por exemplo, para patrocinar, né? Entre outros não. Porque assim, o atleta tem que entender também que ele tem uma vida útil, né? Então, depois ele vai ter que ter uma vida assim, dentro da normalidade, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer suas coisas, estudar. Então ele tem que tomar cuidado nessa trajetória também, né? Não fazer besteira. Se for feito algum tipo de besteira, entender, pô, o que eu fiz foi errado, né? Foi uma coisa de realmente não ter maturidade para aquilo. Então também passei por muito isso, William, na minha trajetória aí de atleta, né? Morei com pessoas que usavam droga, tive em situações de risco na rua, assim, por coisas besteiras nossas, sair pra balada, chegar muito tarde em casa, ter jogo no outro dia e saiu na festa um dia anterior. Então, assim, isso tudo é falta de treinamento mental, né? Se você mentalmente equilibrado, você não vai sair um dia antes, entendeu? Até mesmo tomar produtos, né? Tomar produtos de suplementos para poder jogar. Teve uma vez, eu jogava em Santo André, e o técnico falou: ó, se prepara que você vai jogar amanhã, Adair. E era um jogo importante, cara. Acho que era contra o Corinthians. Cara, eu cheguei e comprei aqueles negócios que vem de futebol americano, com efedrina, não sei o que lá, pra tomar. Tomei 2 já, logo de vez. Falei, não, esse jogo arrebentar, cara. Vou entrar e vou arrebentar. Cara, eu fiquei no banco, eu não entrei um minuto. Meu coração parecia que estourava, tava no banco.
Acabou o jogo, eu tive que correr no parque lá do Celso Daniel, em Santo André, porque eu tinha uma energia. Então, assim, e a outra vez também foi bem quando surgiu a creatina. Sabe a creatina? A creatina é um suplemento, né? Que você usa para criar massa muscular e tal. Cara, surgiu isso aí, surgiu pra gente, né? Isso aí foi em 99, apareceu lá em São Paulo, os caras, parecia potinho preto, assim, cara. Parecia algo que era anabolizante. E o cara chegou pra mim, ó, toma que vai voar, cara. Cara, tomei e fui jogar, achando que ia voar, né? Não sabia nem li o negócio. E não era isso, né? É longo prazo e tal. Então, são coisas... E teve um cara, que eu não posso citar nome, que ele tomou o pote. Ele foi internado. Ele tomou o pote inteiro da creatina. No outro dia, ele foi internado, cara. Verdade. Foi bem nessa época que surgiu essa situação aí. Então, assim, a gente precisa de um apoio, né? Então, seja materno, seja fora, precisa de um apoio. Então, tem várias histórias assim que eu passei na minha vida como jogador, cara, que se eu for contar, assim, dá pra fazer um livro de coisas que a gente fez, né? Coisas boas. Ó, teve um amigo que ele era um baita jogador e era um cara que tinha dificuldade pra namorar. Puta, o cara nunca tinha namorado, cara. Chegou umas finais lá, o cara arrumou uma namorada. Cara, o cara tava feliz, tava nas nuvens. Só que o jogo dele fez isso aqui, ó. Ele não sabia mais jogar. Ele ficou tanto na cabeça da namorada que ele esqueceu de como jogar basquete. Então, isso aí também é mental, né, William? Digamos, como que você vai lidar? O técnico, o que aconteceu com você? Termina com essa menina, cara. Você não tá jogando mais nada. Então, assim, como lidar com uma situação dessa? Então, é incrível, cara. Muito legal. E assim, volta e meia aparece, né? Com os adolescentes, principalmente, que estão no alto rendimento, disputando competições a nível nacional, né? Que muitas vezes acontece de pintar ali uma namorada, ou no caso das meninas, né? Um namorado. E muitas vezes, em vez de ser aquela parceira, de estar junto, de acompanhar, né, de torcer, faz o efeito contrário, né? Então, só que, claro, isso é um cuidado que o técnico sabe disso, os pais precisam ser orientados com relação a isso, não é uma questão de proibição, é uma questão de orientação, né? E para o atleta, claro, ele sabe qual é o objetivo dele, ele sabe aquilo que ele quer, inclusive, se ele não sabe, ele vai descobrir, né? E muitas vezes isso acontece até para que ele bote um pouquinho a mão na consciência e perceba, né? O que ele está fazendo ali naquele momento, se vale a pena aquilo que ele está fazendo, se não vale, e se não vale, está tudo bem, vai namorar e vai viver a vida dele. William, Vai lá. eu acho que o complicado é o garoto de 15 anos que quer casar, né, velho? Tô pensando aqui, cara. Acho que esse nunca chegou pelo menos na minha mão, nunca chegou um desse. Com 15 anos. Quero casar, né? Vou seguir minha vida. Tipo assim, cara, é muito novo. Eu acho que situações assim de, o menino teve relações e quase teve um filho, eu acho que já chegou. Mas agora o menino querer casar, isso acho que ainda não. Mas é isso, veja como é. E de novo, né? Tô falando isso. Não, assim, casar. Falo isso abertamente, né? Daí até pra gente pensar o quão importante é essa questão da orientação, né, cara? Olha só, são coisas, claro, que pra gente pode soar como simples, mas veja o impacto que isso pode ter para a carreira de um atleta, para o desenvolvimento dele dentro de uma modalidade. Então veja como são detalhes assim que são extremamente importantes, né? Sim. Legal. São detalhes que fazem a diferença, né, cara? Que fazem a diferença. Até, assim, perdas, né? Em 99, eu tava super bem também. A minha avó faleceu em 90. Cara, eu não conseguia mais jogar. Hoje, que o José Neto, hoje que é técnico da seleção brasileira feminina, falou pra mim, cara, acaba e volta quando você estiver bem. Uhum. Eu fiquei assim, pegado e tal, eu não conseguia jogar. Fiquei 2 semanas, aí voltei. E daí, na época, o Neto teve bastante, assim, capacidade, foi sensível, né? Falou, cara, e aí? Dá pra voltar? Tá bem pra voltar a jogar? Tá com a cabeça boa? Não, beleza, tá resolvido. Aí eu voltei. E a outra coisa é quando você toma uma invertida também às vezes você não vai pra uma seleção, você é cortado, você é renegado por um teste, né? Foi no teste, você não passou.
Então tudo tem que saber lidar, porque não pode ser o fim do mundo, né? Perfeito. E situações, você trouxe a questão do luto, né? Daí é muito natural, né? Independente da faixa etária do indivíduo, se ele é da iniciação, se é profissional, está quase aposentando, o luto é uma situação que o atleta acaba passando em um determinado momento da vida. E claro, como você falou, né? Ter essa sensibilidade das pessoas que estão perto dele para saber trabalhar no melhor momento. E outra, não é nem o que saber falar, porque muitas vezes não tem o que falar naquele momento. Mas o simples fato de você mostrar que você está ali, mostrar que você é o apoio, que ele tem suporte, que ele vai ter com quem contar no momento que ele precisar. Então, assim, são N coisas que, na verdade, está dentro do questionamento que a gente estava aqui comentando, né? Das situações que um atleta vai passar ao longo do desenvolvimento dele, que inclusive podem fazer ele se desmotivar, né? Pode fazer ele abandonar o esporte, abandonar a carreira, mesmo muito novo, muitas vezes, e fazer muitas vezes ele sair da jornada, né, do atleta claro, ir para uma outra atividade, ir para uma outra, e às vezes até para um outro esporte, às vezes largar o esporte, fazer outra coisa e estudar e tal, mas a gente poder ver o quanto que é importante. William, nesse caso aí, com certeza você já usou, né? Mas você pode usar até a conhecida história do Michael Jordan, né, cara? Quando o pai dele faleceu, né, foi assassinado lá nos Estados Unidos, foi jogar beisebol. Falou, não quero mais basquete. Ele era o melhor do mundo. Campeão da NBA. Não vou jogar. O cara foi embora, teve que ficar um tempo. Você vê, né? Acontece na base, mas também acontece no alto nível, no mais alto nível. Então, dentro desse nosso mundo de reis, todos nós somos normais, né? Tipo assim, todo mundo é humano. Todo mundo é humano, cara. Vai no banheiro, tem, né, tem dois braços, tem duas pernas. No caso, cadeira de roda, alguns não tinham. Furar o braço do cara segue do mesmo jeito. Não adianta, né? É bem isso, né? E você lembrou de uma história super legal, e isso mostra muito na série, né? Na The Last Dance. Mostra na série da Netflix, que tem, acho que são 10 capítulos, né? Que fala um pouquinho. Eu tô até aqui do lado, ó, uma das referências, né, 11 Anéis do Phil Jackson, que muitas das histórias que estão lá na série, ele conta, inclusive, nesse livro. Né, de situações que ele viveu com o Jordan, situações dessas questões dele, com o Pippen, ou seja, como que ele fazia para gerir tudo isso, né? E acredito que você, enquanto técnico, inclusive, de basquete, deve ter ele como um cara também de referência aí para as suas atividades. Queria fazer uma pergunta para você e para os parceiros aí da psicologia, de técnicos, né? Pessoas que são da área do esporte. Como você lidaria com o Dennis Rodman, que jogou com o Jordan no Chicago Bulls? Cara, vou te falar. E como também que você lidaria com o Jordan, né? Porque você tem uma estrela como o Jordan jogando e tinha cara que do time dele ficava tipo com a boca aberta pro cara treinar. Meu, difícil, hein? Não, é legal porque assim, realmente são dois perfis diferentes, embora os dois casassem para jogar. Ou seja, quando eles estavam em quadra, vamos dizer assim, né, a probabilidade do time vencer proporcionalmente aumentava. Mesmo, esqueci só o sobrenome eu sei a história dele, né? Começa com R. O Rodman. Mesmo o Rodman sendo o cara, né, o mais, o baladeiro, né, o que não aparentava pelo menos não tá nem aí com nada, né, só que quando ele entrava lá, ele era o monstro da defesa, o cara que ajudava, pegava rebote, fazia cesta e fazia um monte de coisa, e o Jordan no outro extremo, que por mais que ele não era esse popstar da balada, vamos dizer assim, né, mas ele era o cara, estava no auge dele, no momento dele, e eu acho, Adair, que não é só a questão do profissional que trabalha a preparação mental, entender como trabalharia com esse cara, inclusive para ele manter o rendimento dele ou até melhorar, mas o quanto a gente poderia ser parceiro da própria comissão técnica para gerenciar esses egos, porque é isso, é um malabarismo de ego. Aí você pega o Rodman, cara, como é que você deixa ele no banco de reserva, por exemplo? Ou como você chega num Jordan e, por causa do teu comportamento no jogo, porque você fez isso, aquilo, eu vou te deixar no banco. Tem como fazer isso? Provavelmente não. Né? Embora, né, seja um esporte onde a flexibilidade ali no sentido das mudanças e das substituições, ela aconteça e é frequente, né, mas mesmo assim tem toda uma questão de expectativa. O cara que paga o ingresso, ele está pagando ingresso para ver o Jordan jogar, e aí vai chegar lá, o cara está no banco. Tem uma questão de marketing que envolve o próprio clube.
né? Então, assim, eu acho que são N estratégias que é possível fazer, porque às vezes, cara, pega o Rodman de exemplo, muitas vezes o profissional vai conversar com ele, mas dentro do clube ele não está afim de conversar. O efeito que vai ter para ele é zero. Zero. Agora, a partir do momento que ele passa a criar consciência de que o trabalho sim pode ser desenvolvido para ele poder ter mais sucesso, ganhar mais dinheiro, ajudar mais a equipe, ajudar os atletas mais novos, a ajudarem o jogo dele, inclusive, se ele tem essa mentalidade, aí a gente vê que muda um pouquinho. Do Jordan a mesma coisa, né? Enquanto ele se vê enquanto o popstar, mas que passa a ser uma pessoa hostil, às vezes até uma pessoa ignorante, uma pessoa prepotente, e ele poder perceber o quanto que isso muitas vezes influencia de forma negativa o grupo, é interessante. Só que, claro, aí está a abertura que você tem, tanto de comissão quanto do próprio atleta, para poder trazer uma questão referente a isso. Se não tem a abertura, fica muito difícil. Agora, vamos pensar num trabalho mais individualizado, aí sim, com certeza. A pessoa entende qual é a proposta do trabalho e está a fim de pensar sobre isso, acho que tudo isso que a gente acabou passando aqui são pontos que é possível sim, você explorar, porque por mais que o jogo e o resultado ele é um ajuntamento coletivo, a análise ela é individual. Né? Então, assim, tanto de um quanto de outro. É que os eles podiam ser os melhores atletas, mas a análise é dele, do que ele está fazendo, da pontuação, dos rebotes, de tudo que ele está fazendo, da roubada de bola, de muitas coisas que vão acontecer. Então, trazer esse fator emocional, e vou dizer para você, Deus, o perfil dos dois a gente tem basicamente em todos os clubes. Tanto de basquete, de futebol, de vôlei, você tem o cara que é a estrela e que é aquela coisa do muitas vezes não me toque. E às vezes vai ter o cara que, né, que é o mais, o que apronta, é o cara que, claro, ele faz parte da equipe, mas muitas vezes ele tem a situação de gostar de se aparecer um pouco mais a nível social, a nível de não sei como é que eu poderia dizer, não digo nem de discussões, mas assim, de se aparecer mesmo, né? E claro que a nível quando a gente está falando do preparador mental em si, né, da psicologia do esporte, vai muito de encontro a isso, né? Tanto a abertura do próprio atleta, a abertura do grupo para esse tipo de trabalho, quanto é óbvio. Daí entra você na jogada, né? A abertura do próprio treinador, para muitas vezes, inclusive, junto com o treinador, pensar em propostas para que esses dois caras possam estar na mesma equipe tendo o melhor rendimento que os dois possam ter. Com certeza. Acredito muito nisso aí. Não, show de bola. Adair, cara, a gente atingiu aqui um pouquinho mais de uma hora. Eu acho que, né, passando de uma hora aí fica um pouco a nível de concentração, né, para nós dois, para quem está assistindo, mas eu acho que foi, cara, super legal. Sim. Várias histórias que você trouxe também para a gente aí para falar dessa parte mental com exemplos de atletas do mais alto nível, como o Marcelinho Huertas claro, a tua própria história como profissional, a história de pessoas que você já vivenciou, o que você está fazendo hoje. Então, assim, cara, literalmente, sim, pra gente uma aula de situações que você vivencia na prática e que com certeza a gente conseguiu transformar isso aqui numa conversa que quem, claro, depois, né, tiver acesso a essa conversa, para aqueles que estão aí desde o início também, tenho certeza que agrega e, cara, eu, né, já anotei aqui algumas situações que eu preciso estudar um pouco mais, ler um pouco mais para poder trabalhar melhor claro, ser um profissional cada vez melhor. E imagino que as pessoas que estiveram e passaram por aqui, que têm os seus filhos dentro de projetos esportivos, ou aqueles até que já são profissionais, e que pelas tuas palavras, às vezes, podem ter algumas sacadas aí que pode ajudar nesse desenvolvimento dele. Então, cara, te agradeço demais aí por esse momento, de novo, pelo teu tempo aí dedicado para todos que de alguma forma vão ter acesso a esse bate-papo. E é isso aí, cara. Conte com a gente nesse sentido, claro, para tudo que há muitos anos já, né, essa parceria aí que a gente tem a nível acadêmico e a nível de quadra, né, cara? Tenho certeza que esse ano aí vai ser muito top para você, para tua escolinha, para os teus projetos aí, que 2023 seja realmente abençoado aí para você e para tua família. Amém. Muito obrigado. Show de bola. Importante essa conversa com diferentes profissionais, atletas, amigos, né? Porque é conversando, é colocando as coisas em cima da mesa que a gente vai melhorar. Então, eu também desejo o mesmo para você, para todo o pessoal aí da psicologia do esporte. Não fuja da gente, né? Que a psicologia do esporte esteja cada vez mais perto e que, meu, a gente vai ser uma potência um dia nos esportes aí, junto, né? Com todo esse pessoal trabalhando em conjunto para chegar num
no melhor formato, né? No próximo de um ideal, talvez um dia. É isso aí, também acredito nisso. Legal. Obrigado, professor. Bom descanso aí, boa semana. A gente vai conversando aí na sequência. Valeu, obrigado pela oportunidade, William. Um abraço para vocês aí. Valeu, Tchau, tchau, tchau. tchau.